Muito bem, rapaziada, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, sempre um prazer ter você por aqui, né? Sempre bom recebê-lo, né? Nisso que é a nossa casa, né? Aqui o canal Swish TV BR não passa de uma grande casa, de um grande retiro, né? Não tem o retiro dos artistas? Aqui é o retiro do fã de NBA, né? Aqui é o lugar onde o fã de NBA vem pra discutir, pra trocar ideia, pra debater, por que não? Um debatezinho de vez em quando vai bem. De vez em quando vai bem. Então, muito legal te receber aqui, né? Neste santuário da NBA. Aí eu exagerei, né? Aí santuário eu dei uma... Aí eu fui além, eu tava bem, né? O problema é quando você quer, quando você vai ao a mais, né? Aí, quando você dá o passo maior que a perna, aí é complicado. Mas, enfim, muito bom ter você aqui. Muito bom ter você aqui. Vamos para mais uma edição. Hoje, pessoal, uma edição mais express, tá? Hoje eu tô com muita coisa para fazer. Tem os BO aqui de casa para resolver. Tem um monte de gravação para adiantar, porque final de semana agora, bichão, começa o playoff, filho. E aí, durante o playoff... não tem como fazer mais nada, né? E eu tenho um monte de conteúdo de draft pra fazer. E aí é draft da NBA, draft da NFL, que daqui a pouco tem draft da NFL, hein? Daqui a pouco tem draft da NFL. Inclusive acompanha os conteúdos de NFL do canal, hein? Toda semana sai um conteúdinho. Na semana passada eu soltei um conteúdo bacana sobre o draft, né? Sobre algumas certezas desse draft. Então você que não assistiu, fica o convite pra assistir. Teremos cobertura completa do draft da NFL também, então fica aí o convite. Então, assim, eu tenho conteúdo de draft da NBA, de draft da NFL. Tenho hoje ainda que adiantar alguns episódios das nossas séries de 2K, né? Hoje, inclusive, o episódio novo da Selenets, da tão querida Selenets, vai sair mais tarde, tá? Deve sair ali por volta das 8, 9 horas da noite, tá bom? Então, galera aí que tá ansiosa pro novo episódio da Selenets, hoje sai à noite, né? Normalmente eu solto ali no período da manhã, perto do almoço. Hoje vai ser à noite, né? Enfim, então tem muita coisa pra fazer hoje, então o programa vai ser um pouquinho corrido, até porque tem muita coisa pra falar nesse programa. Porque vamos falar sobre os dois jogos de ontem do play-in, né? Vamos falar sobre as vitórias do Sixers e do Golden State, né? Golden State ontem... tava indo mó bem nos palpites, né, velho? Pô, tava tudo batendo, tava dando aulas nos palpites, hein? Tava dando aula, só que aí o diabo que usa o 30 resolveu quebrar a minha bet, né? Aí é foda, hein? Porra. Mas também, né? O errado fui eu de apostar contra o diabo. Fui contra. Aí eu tomei, né? Um cramunhão. Fui contra o cramunhão, pô. Mas enfim, vamos falar sobre os dois jogos de ontem. Nesse episódio, eu vou, né, dar os meus palpites para os confrontos de amanhã do play-in, né? Os confrontos decisivos do play-in, que vão definir as duas seeds 8, né? Tanto a seed 8 do leste como a seed 8 do oeste. Vamos conversar sobre. Tem também informações sobre o futuro de Kawhi Leonard no Los Angeles Clippers, ou fora do Clippers, quem sabe. E tem também notícias sobre a elegibilidade de Luka e Cade Cunningham, né? Os dois que estavam inelegíveis para os prêmios individuais da NBA, não estão mais. Vamos falar também sobre isso. Então tem muita coisa para falar nesse programa. Vou tentar ser o mais breve possível, porque realmente hoje vai ter que ser meio corrido. Mas mesmo sendo breve, tentarei falar tudo que tem que ser falado. Porque aqui eu falo o que tem que ser falado. Eu tô acelerado, hein, meu Deus. Tomei um pré-treino que eu tô no gás. Eu tenho que ir pra academia ainda, gente. Pô, vou te falar, esse projeto Skinny Swish tá foda, hein. Tá foda, mas eu tô firme. Sigo firme no projeto, tô indo todo dia pra academia. Todo dia não, domingo eu não tô indo, porque domingo né, aí também, né, até Deus descansou, né. Preciso descansar também um pouquinho. Tem que ter o meu load management, né, tem que ter meu controle de minutagem. Mas eu tô indo direto, hein? Galera que me acompanha nas outras redes,
Vira e mexe eu posto uma coisinha ali, uma corridinha que eu tô fazendo. Daqui a pouco tem que ir pra academia. Então tem muita coisa pra fazer. Meu Deus do céu. Ah, hoje vai ser foda. Mas enfim. Vamos lá, roda a vinheta. E aí na volta a gente já começa a falar sobre, né, tudo que tem que ser falado. Ah, não se esqueça também de conferir as promoções da Mamãe Centauro. Mamãe Centauro segue aí com promoções maravilhosas pra vocês. E utilizando o cupom SWISH10 nas suas compras, você garante um desconto adicional de 10% em produtos vendidos e entregues pela Mamãe Centauro. Então você que tá querendo comprar um tênis novo, uma camisa, um short, uma meia, enfim, vai na Centauro e usa o cupom SWISH10 para ter um descontinho maravilhoso, tá bom? Obrigado, Centauro, pela parceria de sempre. E agora sim, vamos para a edição de hoje, edição de quinta-feira do Swish TV Show. Beleza, pessoal, vamos começar, né, falando sobre os jogos de ontem, começando com o duelo do leste, né, que abriu a quarta-feira de play-in. A gente teve Orlando Magic encarando o Philadelphia 76ers lá na Filadélfia, né, jogo lá no Xfinity Mobile Arena, casa do Sixers. Um Sixers desfalcado, né, Joel Embiid não jogou por conta da cirurgia que ele fez da apendicite, ele ainda tá se recuperando da cirurgia do apendicite, a cirurgia do apêndice, no caso. Já o Orlando Magic teve todo mundo à disposição. Beleza que o Franz Wagner tava ali meia bomba, né? Claramente meia bomba, ainda não tá recuperado da lesão. Mas ele jogou, né? Ele jogou, o Banqueiro jogou, o Desmond Bane jogou, então o Magic tava completo e o Sixer tava sem a sua grande estrela. Não o seu franchise player, porque como eu venho defendendo durante toda a temporada, o franchise player de Filadélfia é o Maxey. O Maxey assumiu esse posto. Mas estava sem o seu principal nome, né? Na questão de ídolo e tudo, estava sem o Joel Embiid. Então era um Sixers desfalcado enfrentando o Magic completo. Muita gente, né, tava dando favoritismo pro Orlando Magic, na minha opinião, de forma bem equivocada, porque pra quem assistiu o Magic na temporada, gente, desculpa, não dava pra acreditar nesse time. Não dava, sabe? Não que o Sixers tenha sido um super time durante a temporada, não foi. Mas, pra quem viu o Magic jogar, velho, assim, desculpa. Não tinha como apostar no Orlando Magic. Porque, mano, o Magic durante toda a temporada, mano, foi um time extremamente meia boca. O Magic foi de longe a maior decepção da temporada. De longe. Porque foi um time meia boca. Um time meia boca na defesa, um time horroroso no ataque. Mais uma temporada onde o ataque do Magic foi uma das coisas mais insalubres da NBA. Uma temporada onde o principal jogador do Magic foi qualquer coisa, foi o Banqueiro. Uma temporada onde eu, que era fã do Banqueiro, larguei o barco. Larguei o barco, né? Uma temporada onde o técnico do Magic, o Jamal Mosley, perdeu completamente o vestiário. Então, assim, não tinha nada pra você se apegar pra acreditar que o Magic ia vencer ontem. O que podia fazer o Magic ganhar ontem seria um Sixer jogar mal. Se o Sixer jogasse mal, o Magic teria chance, mas aí não seria algo feito pelo Magic, seria algo do Sixers mesmo. Porque o Magic não tinha capacidade de tornar a vida do Sixers difícil, porque não tinha nada pro Magic fazer. Nada. Porque é um time que não tem nada, que não te oferece nada. Nada, entendeu? Então, todo respeito do mundo ao torcedor do Magic, mas assim, eu não via possibilidade do Magic ganhar ontem. E foi o que aconteceu, né? A gente viu um jogo que foi um jogo feio, né? Dos jogos do play-in até agora, foi de longe o jogo mais feio, o que era já esperado, né? Já era esperado que esse fosse o pior jogo do play-in. Mas foi um jogo feio que o Sixers foi melhor o tempo inteiro. O Magic teve um momento aqui ou ali bom e tal. Bom assim, entre aspas. Mas, no geral, o Sixers foi quem mandou no jogo, né? Tanto que, pegando aqui
estatísticas da ESPN, o Sixers liderou o jogo ontem por 82% do tempo. O Sixers não perdeu nenhuma parcial pro Magic. Nenhuma. E no quarto período, dominou, né? Meteu simplesmente 30-23 com o Tyrese Maxey dropando 11 pontos. 11 pontos no último quarto. Então, assim, foi um jogo onde o Magic foi completamente submisso à Filadélfia. A Filadélfia foi melhor em todos os aspectos, né? Foi melhor na transição, foi melhor arremessando de fora, foi melhor na defesa, foi melhor no quesito franchise player, né? No quesito star power. As estrelas de Filadélfia, os principais jogadores de Filadélfia foram muito melhores do que os principais jogadores do Magic. O único jogador do Magic que foi bem ontem foi o Desmond Bane, que carregou o time, meteu 34 pontos, 4 bolas de 3, foi o único que conseguiu fazer algo. O resto foi todo mundo horrível. Wendell Carter fez um jogo horrível, Jalen Suggs fez um jogo horrível, Franz Wagner, vou passar pano porque ele não estava 100%, mas também fez um jogo horrível. O banco do Magic também, nada. Anthony Black, Bitatsi, ninguém fez nada. E o Paulo Banchero entregou uma atuação das mais frustrantes dele na temporada, sabe? Um jogo decisivo, o jogo mais importante do Magic no ano, onde o time poderia garantir uma seed 7, enfrentar um Boston Celtics, escapar, né, de um duelo com a seed 1. O que, na real, pra mim, particularmente, assim, com todo respeito ao Pistons, mas pra mim é muito melhor você pegar o Pistons na primeira rodada do que pegar o Celtics. Mas, enfim, eu acho que o Celtics é o favorito do leste. Eu já falei várias vezes, pra mim o Celtics é o time a ser batido no leste. Mas, enfim, o Magic poderia ter ganhado ontem, poderia ter evitado um segundo jogo no play-in, poderia ter, né, garantido um tempo a mais de descanso pra jogar no final de semana. Nesse jogo, o Magic foi lá e o Banchero foi lá e entregou uma atuação patética de 18 pontos em 36 minutos. Uma atuação de 6 turnovers. O Banchero teve o pior plus-minus do time. O pior. Menos de 17 de plus-minus. Toda vez que o Banchero pegava na bola, não saía nada. Na verdade, saía, né? Saía um arremesso errado, saía um turnover, saía uma decisão errada. O que ele colecionou de decisões erradas ontem foi uma bizarrice pelo Banchero. Um jogo horrível do Banchero. E do outro lado, você teve um Maxey destruindo, metendo 31 pontos e decidindo o jogo no quarto período. Você teve um Edcombe na sua estreia em pós-temporada, jogando pra caralho um dos dois lados da quadra. Muito bem na defesa, muito bem no ataque, meteu 19 pontos com 11 rebotes, né? Você teve um Paul George, que mesmo não tendo muito aproveitamento nos arremessos, fez um jogo muito sólido. 16 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, nenhum turnover, bem na defesa. Paul George fez um jogo bom. Kelly Oubre fez um jogo excelente. 5 de 10 no perímetro, muito bem na defesa, jogou 40 minutos, cara. Teve um plus-minus de quase mais 20. Foi mais de 19 de plus-minus pro Kelly Oubre. O maior do Sixers, inclusive. O maior do jogo, né? O maior plus-minus do jogo. Então, e fora o André Drummond vindo muito bem do banco, entregando um duplo-duplo, com 2 bolas de 3, 3 steals e 3 tocos. O André Drummond ontem destruiu, né? Na ausência ali do Embiid, Drummond e Adembona fizeram um trabalho excelente no garrafão, né? O Adembona com 3 tocos em 16 minutos e o André Drummond com 3 tocos, 3 steals e 10 rebotes nos 31 minutos que ele jogou. Então, ontem foi um jogo onde o Sixers foi melhor em tudo. E, merecidamente, venceu, se classificou, vai encarar o Boston Celtics na primeira rodada, né? Mais uma vez, teremos Sixers e Celtics se enfrentando, né? Essa que deve ter sido a série que eu mais devo ter assistido nos últimos 5 anos, né? Não consigo nem contar quantas vezes eu vi Sixers e Celtics se enfrentando nos playoffs nos últimos 5 anos. Uma coisa impressionante. Vão se enfrentar de novo. Tem que ver, né, a questão do Embiid, se ele vai ter condições de jogar, né? Quanto tempo mais ele vai ter que ficar fora por conta da recuperação da cirurgia. Mas o Sixers está classificado. Enquanto o Orlando Magic vai ter que disputar sexta-feira um duelo de vida ou morte contra o Charlotte, que na minha opinião é favorito, né? Já, né, indo para a parte de palpite, para mim o Hornets é favorito na sexta-feira.
Ah, mas o Magic joga em casa, mas o Magic terminou na frente do Hornets na tabela. Primeiramente que assim, o Charlotte ter ficado atrás do Magic na regular foi assim, uma bizarrice. Porque em termos de merecimento, o Hornets merecia muito mais ter, né, ficado com a seed 8 do que o Magic. Na verdade, o Hornets merecia ter ficado até na seed 6, tá? Pra mim, o Hornets jogou mais do que Sixers, jogou mais do que Orlando, jogou mais do que Miami, jogou mais do que Toronto, na minha opinião. Então, assim, a seed 9 do Hornets, ela é muito mentirosa. Muito mentirosa, tá? Mas beleza, o Magic vai jogar em casa. Essa é a única vantagem que o Magic tem contra o Hornets, na minha opinião. Porque em todo o resto, o Hornets é melhor do que o Magic. Né? Ofensivamente, não tem nem comparação. Né? Você tem de um lado um dos ataques mais insalubres da NBA e do outro um dos ataques mais dinâmicos da liga. Né? Pô, o Hornets, cara, é um time que te entrega um pace absurdo, muita velocidade em transição, muita criatividade ali com o Lamelo, com o Brandon Miller, com o Bridges, com o Knipel. Te entrega muita bola de 3, né? Não à toa, Knipel e Lamelo terminaram como os líderes da liga em bolas de 3 convertidas. Beleza que contra o Heat, os dois foram péssimos arremessando, né? O Lamelo ficou 2 de 16 para 3 e o Knipel ficou 0 de 6, 0 de 8. O Knipel foi horrível contra Miami. Né? O Knipel que vive uma fase bem complicada, né? A reta final de regular do Knipel não foi boa e o jogo dele contra o Heat foi horroroso. Mas ainda assim, são dois caras que lideraram a liga em bolas de 3. Só que beleza. Vamos supor que Lamelo e Knipel na sexta-feira de novo chutem mal. O Hornets ainda vai ter Miles Bridges capaz de matar a bola, Brandon Miller capaz de matar a bola, Kobe White capaz de matar a bola, Kobe White que fez um jogo monumental contra Miami. Então assim, você tem um ataque mais dinâmico, mais veloz, mais criativo, com mais bolas de 3, né? Enquanto o Magic tem nada. O ataque do Magic não tem nada. 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 É um ataque modorrento, que não mata a bola, que não tem velocidade, que não tem criatividade, é um ataque que não cria nada. Então, ofensivamente, o Hornets é muito superior. Aí você vai falar, não, Luiz, mas a defesa do Magic é boa. É boa. Mas assim, longe de ser uma defesa elite. Essa ideia que a galera tem de que a defesa do Magic é um espetáculo, isso é só na teoria. Na prática, a defesa do Magic foi totalmente meia boca durante a temporada. Essa ideia de que o Magic tem uma defesa absolutamente física, que sufoca o adversário e tudo, isso é só hipótese. Essa defesa do Magic não existe mais. Essa defesa existiu nos últimos anos. Nesse ano ela não existiu. A identidade defensiva que o Magic tinha caiu por terra nessa temporada. E do outro lado você tem um Hornets que pode não ter uma defesa de elite, mas é uma boa defesa. A galera subestima muito a defesa do Hornets. É uma boa defesa. Com um Kalkbrenner, com um Diabaté no garrafão. Brandon Miller é um bom defensor. Entendeu? Então, assim, fora você tem ali Grant Williams, que é um bom defensor também. Sion James, que é um bom defensor de perímetro. Então, pra mim, em todos os aspectos de jogo, o Hornets é mais time. Fora a questão anímica. Enquanto você tem o Orlando Magic extremamente frustrado, desgastado, com o vestiário rachado, né? As informações são de que o vestiário tá de saco cheio do Jamal Mosley. A informação é que o Jamal Mosley já tá demitido do Magic. Já tá demitido. Você tem um Hornets, irmão, que tá voando. Confiante depois da vitória contra Miami. Um elenco fechado com o Charles Lee. Fechado. Então, cara, assim... Pode acontecer do Magic ganhar na sexta? Pode, porque é basquete. Mas, pra mim, cara, é muito improvável. Muito provável. Inclusive, pra mim, era mais possível pro Magic ganhar do Sixers do que ganhar do Hornets. Porque, como eu disse, pra mim o Hornets foi mais time do que os dois. Foi mais time do que Magic e foi mais time do que Sixers na temporada. Então, se eu já não achava que o Magic ganharia do Sixers, imagina contra o Hornets. Então, pra mim... Amanhã o Hornets garante a ida dele para os playoffs. Para mim o Hornets garante a seed 8 e vai jogar
contra o Detroit Pistons. É o meu palpite, tá? Indo pro outro duelo da noite, a gente teve Warriors contra o Clippers, esse que tinha um grande potencial de ser o melhor jogo do play-in. Não acho que foi o melhor jogo, acho que o melhor jogo foi Heat e Hornets, né? Por tudo que rolou, prorrogação e os caralho. Mas Clippers e Warriors ontem foi, acho que dá pra dizer que foi o segundo melhor jogo desse play-in. Né? Um jogo que eu enxergava o Clippers favorito, não só pelo fator casa, mas também por ter sido um time melhor do que o Golden State durante a regular, por ter o seu franchise player 100%, né, em termos de saúde, sem nenhuma restrição de minutos. O Kawhi ontem, ele jogou... Assim, ele esteve em quadra, melhor dizendo, porque jogar, não conseguiu jogar, né? Draymond Green não deixou ele jogar. Mas ele esteve em quadra por 40 minutos, se não me engano. Deixa eu só conferir aqui. 40 minutos, né? Então você teve um Clippers tendo o seu principal jogador sem restrição nenhuma de minutos, né? Com todo mundo ali à disposição, enquanto o Golden State tinha o seu franchise player, né? O Curry, com restrição de minutos. O Curry jogou só 36 minutos, o que para um jogo eliminatório, vida ou morte, play-in, é pouco, né? Se o Curry tivesse 100% recuperado, era jogo para ele jogar mais de 40. Com tranquilidade, né? Então você teve um Curry com restrição de minutos e você teve um Warriors sem o Jimmy Butler, né? Sem o Will Richard, enfim. Acho que o Will Richard ele não jogou, acho que não era por conta de lesão não, foi decisão do técnico. Mas o Moses Moody não jogou por lesão, tá fora da temporada, aquela lesão horrorosa que ele sofreu. Inclusive, tomara que a recuperação dele esteja sendo bem sucedida. Então, era um jogo onde o Clippers tinha muita chance de ganhar. Pra mim era o favorito. Tanto que no meu palpite, né, eu fui de Clippers, né? Fui de Clippers. Só que quando a bola subiu, o que a gente viu foi um Golden State cagando pros prognósticos, né? Um Golden State cagando pras prévias. O Golden State ontem, cara, fez o seu melhor jogo no ano. Foi o melhor jogo do Warriors na temporada. Um jogo onde a defesa fez um trabalho excepcional, e aí tem que ser destacado demais o trabalho do Draymond Green em cima do Kawhi Leonard. Assim, o Draymond Green, ele anulou o Kawhi. Literalmente anulou o Kawhi. O Kawhi não conseguiu jogar ontem. Especialmente no quarto período, onde o Kawhi só marcou 2 pontos. O Kawhi Leonard, que pra mim, de dezembro até o fim da regular, foi um dos 5 melhores jogadores da liga. O Kawhi que teve nessa temporada a sua melhor temporada regular da carreira, o Kawhi marcou 2 pontos no último quarto. Assim, o Draymond Green colocou o Kawhi Leonard completamente no bolso. O Kawhi Leonard foi aprisionado na penitenciária de Draymond Green, né? E pra mim os lances que mais simbolizam a forma como o Kawhi foi anulado foi aquela roubada de bola que ele consegue ali no lateral, né, que o Mathurin tenta o passe pro Kawhi e o Draymond Green antecipa de uma forma brilhante, né? E a roubada de bola ali nos últimos lances, que meio que sacramentou a vitória do Warriors, né? Uma roubada de bola onde o Draymond Green tratou o Kawhi Leonard como se ele fosse um jogador de high school, né? Então, defensivamente, o Warriors foi incrível, né? E ofensivamente, cara, foi uma atuação excepcional do Golden State, né? Você teve um Golden State tendo 3 jogadores pontuando na casa dos 20. Você teve o Porzingis metendo 20 pontos e deitando pra cima do Brook Lopes. Brook Lopes ontem foi completamente exposto pelo Porzingis, né? E o Tyronn Lue deixou o Brook Lopes quase 40 minutos em quadra, sendo humilhado pelo Porzingis, né? Só uma das, né, dezenas de decisões erradas do Tyronn Lue ontem, mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Você teve um Gui Santos metendo 20 pontos com 6 rebotes e 5 assistências, no que foi o melhor jogo do Gui na temporada. Um jogo onde ele foi titular e ele foi fundamental para a vitória do Warriors, né? Infiltrando, pegando rebote, gerando segundas chances, matando bola de fora, aparecendo ali no clutch, né?
metendo uma bandejinha gigante ali, ali entrando nos 2 minutos finais, que colocou o Golden State, que diminuiu, né, o prejuízo do Golden State para apenas 1 ponto, um prejuízo que chegou a bater 11 no quarto período, né? Então você teve um Gui jogando pra caralho, e você teve um Stephen Curry brilhante. Mas antes de eu falar do Curry, Al Horford, né? Eu falei ontem e repito. Pra mim, o grande X-Factor pra vitória do Warriors foi o quarto período do Al Horford. O que o velho fez ontem no quarto período, com aquelas 4 bolas de 3, foi o que deu a vitória pro Golden State. Claro, o Curry foi brilhante, excepcional. O plano defensivo que o Steve Kerr montou foi fundamental. Draymond Green no Kawhi, coisa de gênio. Mas pra mim, se não são as 4 bolas de 3 que o Horford matou no quarto período, o Warriors não teria ganho o jogo, né? Então você teve Porzingis destruindo no ataque, Gui Santos destruindo, Horford fundamental. E você teve o Stephen Curry, que, repito, com restrição de minutos, ainda não estão 100%, você teve o Curry acabando com o jogo. Um Curry metendo 35 pontos, 7 bolas de 3. Fazendo um segundo tempo mágico, né? Metendo 16 pontos no terceiro quarto. Tirando runs do nada pra salvar o Golden State. Cara, assim, ontem foi uma atuação monumental do Curry. Mais uma, né? Das atuações dele. O Curry que, em jogos eliminatórios, cara, tem um retrospecto bizarro, né? Eu até separei aqui alguns números para passar para vocês, ó. O Curry ontem chegou à sua 11ª vitória em jogos eliminatórios. Ele jogou 16 jogos eliminatórios na carreira, jogos de eliminação, jogos onde se ele perdesse, tava fora. Ele ganhou 11, tá? Nesses jogos, as médias do Curry são de 31,2 pontos, 6,8 assistências, com quase 38% para 3, tá? O Curry ontem entrou no top 4 de maiores médias de pontos por jogo em jogos eliminatórios na história da liga. Os únicos com médias melhores do que ele, na história, é o Michael Jordan, que tem 0,1 ponto a mais do que ele, o Luke e o LeBron, né? De todos os jogos eliminatórios que ele jogou, ele teve 8 marcando 30 pontos. 8! E em jogos eliminatórios fora de casa, o Curry jogou 8 e perdeu só 2. Então, assim, ele é surreal, cara. Ele é surreal. Quando ele é colocado com as costas na parede, lá irmão, ele acaba com a parada. E ontem foi mais uma dessas atuações monumentais dele em jogo eliminatório. O Golden State sendo underdog, sendo zebra, ele vai lá e acaba com o jogo, né? Então, o Golden State ontem, cara, foi surreal, cara. Ontem foi uma das maiores provas de que camisa ganha jogo. Claro, não foi só a camisa que ganhou o jogo pro Golden State. Eu já citei diversos fatores que fizeram o Warriors ganhar. Mas a forma como o Golden State cresceu no jogo de ontem, cara, não dá pra não associar ao tamanho do time, ao tamanho da grandeza, ao tamanho da camisa e ao que o time conquistou, né? A gente tá falando da última grande dinastia que a gente teve na NBA. Entendeu? Isso fez total diferença ontem, cara. Ao mesmo tempo que a gente teve um Clippers cometendo diversos erros, né? A gente teve um Kawhi que não conseguiu fazer nada. Você teve um Darius Garland que fez um bom jogo, mas acabou sofrendo muito com faltas. Você teve um Brook Lopes que foi completamente exposto pelo Porzingis. Você teve um Tyronn Lue errando e muito nas rotações, né? Assim, a quantidade de minutos que o Clipper jogou sem ter Kawhi e Garland em quadra foi uma loucura. Foi uma loucura, entendeu? Ele sentar os dois no banco ao mesmo tempo foi, assim, matou o Clippers, né? Ele ficar apostando no Brook Lopes pra marcar o Porzingis matou o Clippers, né? Então o Tyronn Lue ontem ele também foi horrível. Horrível. Ele que eu tenho que elogiar. Durante a regular fez um trabalho muito bom. A remontada do Clippers na regular passou muito pelo Tyronn Lue. Muito mesmo. Mas ontem ele foi horrível. Horrível, né?
Então, assim, foi um jogo que eu me surpreendi, não esperava o resultado. Eu não descartava o Golden State vencendo. Se você for pegar a minha prévia, eu falei, cara, eu não duvido do Warriors ganhar, porque eles têm o Stephen Curry, né? Mas eu não acreditava. Eu não duvidava do Warriors, mas eu também não acreditava. Eu achei que o Clippers ia ganhar. Não aconteceu. O Clippers está eliminado. A temporada do Clippers está oficialmente encerrada. Uma temporada que foi uma loucura, né, cara? Né? Teve todo o caso ali do Kawhi com aspiration, né? Especulações de que o Kawhi poderia ser suspenso da temporada e tudo. Aí veio o começo horrível do time, o 6-21 nas primeiras semanas. Aí vem a troca do Harden. Antes disso, teve, né, toda a questão da dispensa do Chris Paul, a forma totalmente desrespeitosa que o Clippers mandou o Chris Paul embora. Inclusive o Chris Paul ontem, depois do jogo, né, deu uma provocadinha, né. O Chris Paul, ele gosta, né, ele gosta de dar uma cutucada. E tá certo o Chris Paul também. Tá certo o Chris Paul. Então você teve essa questão do Chris Paul, aí veio a troca do Harden, veio a troca do Zubat, tudo parecia que ia desandar, e aí o Clippers dá um jeito de ir pro play-in, consegue uma arrancada absurda, né, a partir de dezembro, e cai do jeito que caiu ontem, jogando mal, com o seu principal jogador jogando nada, com o seu principal jogador que não jogou nada, podendo ir embora, né, porque o contrato do Kawhi, ele tem contrato pra temporada que vem, né, um expirante, né, de 50 milhões, mas é só mais um ano de contrato. Então, ou o Clippers dá um jeito de trocar o Kawhi temporada que vem, ou perde ele de graça. Na verdade, ele tem outra opção, que é renovar com o Kawhi. Só que, olhando para os movimentos que o Clippers fez nessa off-season não, nessa temporada, de ter trocado o Harden, ter trocado o Zubat, né, por jogadores mais jovens, né, Garland e Mathurin, cara, eu não acho que o Clippers vai renovar com o Kawhi. Né? Então o Clippers tem dois caminhos para essa próxima temporada. Troca o Kawhi, e aí interessados não vão faltar. Inclusive as informações são de que Heat e Golden State têm interesse no Kawhi. Né? O Golden State que chegou a sondar o Kawhi nessa temporada, né, durante a deadline, acabou que não foi pra frente. E o Heat que não tem o Kawhi como plano A. O plano A do Heat, segundo o Brett Siegel, é o Giannis. Mas caso o Giannis não dê certo, o foco seria o Kawhi. Então você tem dois interessados muito fortes no Kawhi. Ou o Clippers joga com o Kawhi esse próximo ano e deixa ele embora como free agent. Né? Então tem toda essa questão do Kawhi pro Clippers resolver. E a temporada acabou, cara. A temporada acabou. Pro Golden State, eles ainda não estão nos playoffs. Eles ainda têm que jogar na sexta, vão encarar o Phoenix Suns. Mas eles chegam pra esse jogo de sexta com a moral lá em cima, né? E aí, dando os meus pitaquinhos, né? Contribuindo aí com os meus 50 centavos sobre esse jogo de sexta, eu acho que o Golden State entra como favorito, cara. Assim, o Suns, por ter o mando de quadra e por ter, durante a regular, ter jogado mais do que o Golden State, o Suns, obviamente, tem chance de ganhar, tá? Tem muita chance de ganhar na sexta. Mas eu acho que pelo momento do Warriors, depois do que fez ontem, pela forma como o Curry, né, se portou, mesmo com restrição de minutos, mesmo ainda não estando 100%, eu acho que o Golden State entra com muita chance no jogo de sexta, cara. Muita chance. Sim, se o Draymond Green fazer, né, contra o Booker, o que ele fez contra o Kawhi ontem, se o Curry jogar sexta, o que ele jogou ontem, se Porzingis, Gui Santos contribuírem do jeito que contribuíram, né? E se o Paul James que for um pouquinho mais consistente, pra mim o Golden State tem muita chance de ganhar amanhã. Muita chance. Meu palpite, inclusive, é Golden State vencendo. Claro, o Suns tem chance? Claro que tem, né? Se o Devin Booker jogar melhor do que jogou contra o Blazers e tudo, se o Dillon Brooks também, né, não entrar na pilha do Warriors, inclusive esse é um embate interessante, né? Draymond Green e Dillon Brooks. Quem vai ser ejetado desse jogo? Na verdade, quem vai ser ejetado primeiro? Porque meu palpite é que os dois vão ser ejetados. Mas um vai ser ejetado primeiro. Quem vai ser? Isso é um detalhe interessante. Mas assim, se o Dillon Brooks não entrar na pilha, se ele jogar o que ele vinha jogando e tudo, e se o Jordan Wood, né, não errar tanto nas rotações como ele errou, né, no duelo contra o Blazers, eu acho que o Phoenix Suns tem chance de ganhar, tá? Pra mim é um jogo... eu diria que é quase um 50-50 na sexta.
O que pode dar um favoritismo um pouquinho a mais pro Suns é o fator casa. Mas o Warriors mostrou ontem que jogar fora de casa ou em casa não faz diferença quando o Curry entra na zona. Quando o Curry entra na zona, quando ele ativa o modo, né, cramunhão, não tem o que fazer, irmão. Não tem o que fazer. Mas enfim, eu acho que o Phoenix Suns tem chance, mas pra mim o Golden State, até pelo fator, eu sempre falo, né, sobre o anímico. Pra mim, jogo único, cara, o anímico conta muito. E o anímico pra esse duelo tá do lado do Golden State. Então, meu palpite é Golden State passando. Tá? Pra mim o Golden State vence. Acho que vai ser um jogo muito duro. Aposto num placar alto. Mas eu acho que no fim o 30 vai punir o Suns. Eu acho. Então, meus palpites pros jogos de sexta são esses, tá? Pra mim, Hornets vence o Magic. E eu acho que o Warriors vence o Phoenix Suns. E aí o Golden State avança como seed 8 e vai disputar uma série duríssima contra o meu OKC, que ficou muito feliz ontem, né? Porque com a derrota do Clippers, a pique do Clippers vai para Oklahoma. E será uma pique... Na verdade, a pique já era de OKC, independente do resultado. Mas com a derrota, a pique do Thunder, que era do Clippers, se torna uma pique de loteria. Meus amigos. Então, o OKC, que pode terminar a temporada como bicampeão da NBA, vai ter uma escolha de loteria no próximo draft. Olha que coisa maravilhosa, hein? Olha que notícia, né, bicho? Que notícia, né? Ok, você já começou ganhando sem nem jogar. Olha que coisa maravilhosa. Enfim, é isso, tá? Sobre o play-in, é isso. Pra encerrar a edição de hoje, que já durou bem mais do que eu esperava, vamos só comentar bem rápido sobre a notícia, né, que saiu agora há pouco, notícia do Shams Charania, sobre a elegibilidade de Luka Doncic e Cade Cunningham para as premiações individuais. Né? Os dois eles estavam inelegíveis, né? Os dois não haviam cumprido a regra dos 65 jogos, né? Que seria o mínimo que eles deveriam jogar para poder serem elegíveis para All-NBA, para MVP e tudo mais. Eles não cumpriram 65 jogos, né? Os dois terminaram com 64. Porém, tanto Lakers como Detroit entraram com recurso, né? Foram na NBA e tentaram revogar essa decisão, né? Tentaram recuperar a elegibilidade dos dois. O argumento do Pistons foi, né, por conta do problema que o Cade Cunningham teve de saúde, né? O Cade Cunningham teve um problema no pulmão, né? Agora eu não vou me lembrar o nome exato, mas ele teve um problema no pulmão que tirou ele, né, de muitos jogos nessa reta final de regular. Acho que ele ficou fora o quê? De uns 11 jogos? Ficou fora de alguns jogos, o que acabou deixando ele abaixo dos 65. Então o Pistons entrou com recurso por conta disso. E o Lakers entrou com recurso por conta de que um dos jogos que o Luka perdeu foi para acompanhar o nascimento da filha dele. Né? Ele perdeu, né, a reta final de regular depois do jogo contra o KC, que ele sofreu a lesão na posterior, que inclusive pode até tirar ele, né, dos playoffs. Pode ser que ele nem jogue esse playoff. Inclusive seria a maior probabilidade. Mais um dos jogos que ele havia perdido antes foi para acompanhar o nascimento da filha. E aí o Lakers usou isso de argumento para falar, pô, o Luka jogou 64 jogos, não dá para revogar, né, o jogo que ele não jogou para ver a filha dele nascer. Esses foram os argumentos, né, dos advogados do Lakers e do Pistons. E a NBA acatou. A NBA aceitou, né, o pedido. A associação de jogadores também, né? Porque não foi uma decisão só da NBA. Foi a NBA em conjunto com a associação de jogadores. Era óbvio que a associação de jogadores ia ser favorável ao Cade e o Luka. Porque elas nunca vão em contra. Elas não vão... A associação de jogadores nunca vai contra os jogadores. Porque é a associação de jogadores, né? O problema era a NBA. O problema era a NBA... aceitar abrir uma brecha, porque querendo ou não, isso é uma brecha que se abre. É uma brecha, né? Porque é aquilo. A regra é 65 jogos, então independente dos motivos que fizeram os jogadores perder jogos, se não jogou 65, não pode ser elegível. Na letra fria, era isso. Mas a NBA, juntamente com a Associação de Jogadores, decidiram aceitar
os pedidos de Luke e Cade, e os dois mantêm as suas elegibilidades, né? Ambos serão elegíveis tanto para os prêmios individuais como para os times ideais, né? Nenhum dos dois eu acho que vai ganhar prêmio individual, tá? O Luka tava na briga para MVP e tal, mas acho que a briga saiu completamente da mão do Luka. Eu acho que a briga tá realmente entre Shai e o Embi. Vai ficar entre os dois, com o Shai tendo, né, uma chance maior de ganhar. Mas o Luka com certeza vai ser ao NBA. Óbvio que ele vai ser ao NBA. Não tem um mundo onde o Luka não é ao NBA. E o Cade Cunningham a mesma coisa, né? Pela temporada que ele fez em Detroit, por tudo que ele fez, né? Uma temporada mágica do Cade. Vai ser ao NBA também. Então os dois mantêm as suas elegibilidades, serão ao NBAs. Uma decisão que eu acho que é correta, tá? Ah, Luiz, mas aí abre brecha, aí abre... Porra, não tem que ser... Se é 65 jogos, não tem que seguir? Cara, primeiro que pra mim essa regra dos 65 jogos já deveria ser mudada pra temporada que vem. Pra mim tem que ser mudado, tem que diminuir o número de jogos. Eu sou a favor de ter uma nota de corte, né? Ter um número mínimo. Mas pra mim 65 é muito, tá? Eu sou a favor de 55 jogos. Jogou 55 jogos? Tá elegível. Entendeu? Essa é a minha opinião. Então, primeiro que 65 jogos pra mim já não deveria rolar. Segundo, irmão, Luiz, mas abriu brecha. Cara, esse é o tipo de brecha que pra mim tem que ser aberta. Você terminar uma temporada como essa, abrir ali os prêmios individuais e não ver o nome do Luke e do Cade no All-NBA é muito feio, cara. É muito feio, entendeu? Daqui 10 anos, você vai abrir o Wikipedia, temporada 25-26, e você vai ver que nem Luka e nem Cade estiveram nos times ideais, botando os números que eles botaram, fazendo o que eles fizeram. É uma loucura, entendeu? Então, esse é um caso que eu sou a favor de abrir brecha. Sou a favor, entendeu? Então, zero me incomoda, zero me revolta isso. Pra mim, a NBA acertou aqui. E pra mim, pra temporada que vem, essa regra dos 65 jogos tem que ser mudada. Não tô falando pra tirar, mas tem que mudar. Tem que diminuir esse número mínimo de jogos, pra que bizarrices como essas, que seria Luke e Cade fora do All-NBA, não aconteçam, né? Ainda bem que não vai acontecer, os dois vão ser All-NBAs. O Anthony Edwards, né, tentou também um recurso, né? O Minnesota pediu pra NBA, né, manter a elegibilidade do Anthony Edwards, mas no caso do Anthony Edwards, a NBA não aceitou. O Anthony Edwards, ele jogou 60 jogos, né? E parece que Minnesota não conseguiu convencer a NBA, né? Os advogados de Minnesota não são tão bons quanto os do Lakers e do Pistons, né? Parece que a força, né, do jurídico do Minnesota não é lá essas coisas. Mas no caso de Luke e Cade, a NBA aceitou e os dois serão All-NBAs. O Luka vai... eu falei que o Luka não ia levar nenhum título individual. Ele vai levar o título de cestinha da liga. Ele vai ser o cestinha da temporada, ele vai ter isso ali no currículo. Acho que é a segunda vez, né, que o Luka vai ser cestinha da temporada, não é? Acho que ele foi uma vez em Dallas e vai ser agora de novo. Então, vai ter aí o prêmio de cestinha e vai estar nos times ideais, tanto ele como Cade Cunningham, tá bom? Rapaziada, é isso, tá? Obrigado pela sua audiência nessa quinta-feira. Mais tarde tem mais vídeos saindo, né? Tem muito conteúdo pra sair hoje ainda, então conto com a sua audiência. Grande abraço, valeu e tchau!